Sabe aquele ditado, olho por olho, dente por dente, bateu, levou, eu não levo desaforo para casa. Se você fala essas frases, se você acredita nisso, infelizmente, eu tenho que te dizer que você não tem uma boa inteligência emocional. Você já se sentiu escravo das próprias emoções? Sabe quando você simplesmente reage, você não consegue manter a serenidade, não consegue raciocinar da melhor maneira e acaba apenas reagindo diante daquela situação, sendo de forma explosiva, de forma grosseira, e muitas vezes depois que a poeira baixa, depois que a cabeça esfria, você se arrepende? No vídeo de hoje eu quero falar sobre inteligência emocional, como ela pode mudar o jogo da sua vida. Meu nome é Raul Junqueira, tenho 31 anos e esse canal foi criado com o intuito de compartilhar com você experiências de vida, aprendizado, desenvolvimento pessoal, ser aquele amigo gente boa que traz papos que vão agregar valor na sua vida. Se você curte esse tipo de conteúdo, inscreve aqui no canal e deixa o seu like. Ontem eu fui a uma palestra em que um psicólogo falou sobre inteligência emocional e eu aprendi demais nessa palestra, tive muitos insights, quero compartilhar com você. Fica até o final onde eu vou dar dicas práticas de como a gente pode desenvolver a nossa inteligência emocional e como a gente pode aplicar na nossa vida, no nosso dia a dia. E para começar, eu gostaria de deixar dois versículos rapidinho aqui para você. Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E avançando um pouquinho, Filipenses 4:8, que diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Esses dois versículos têm tudo a ver com inteligência emocional, onde o primeiro é que a gente deve produzir os frutos do Espírito e dentre eles está a mansidão e o domínio próprio. E o outro trecho nos ensina a prestar atenção naquilo que a gente pensa, nos nossos pensamentos. A gente deve tomar cuidado, pensar somente em coisas boas para a gente poder atrair aquilo que é bom. E nessa palestra ele começou falando sobre as nossas emoções. Cada emoção tem uma função. As emoções não são algo aleatório que apenas aparecem, a gente reage e acabou. Mas elas têm uma função. Sim, a alegria, tristeza, a raiva, o medo, a ansiedade. E um belo exemplo disso é o filme Divertidamente. Se você não assistiu, recomendo que assista. Por mais que pareça ser um filme para crianças, muitas pessoas têm falado que aprenderam demais sobre inteligência emocional vendo esse filme e muitas pessoas falaram que é um filme também para adultos. E falando um pouco sobre a função das emoções, por exemplo, o medo, ele tem uma função de proteção. Sabe quando a gente para num lugar muito alto, olha para baixo, dá aquele friozinho na barriga e uma vontade de dar um passo para trás? Essa é a função do medo, nos proteger de um eventual perigo. A raiva muitas vezes está ligada à injustiça, quando a gente tem esse senso de que está sendo injustiçado, prejudicado. A gente sente essa raiva, esse impulso. Sabe quando você está horas esperando numa fila e chega uma pessoa na frente e pede para outra para dar o lugar, ou então para pagar a conta para ela, que depois ela dá o dinheiro e passa na sua frente? Isso dá uma raiva na gente. A ansiedade, que todo mundo vê como uma grande vilã nos dias de hoje, ela está ligada à previsibilidade, à previsão, para a gente se preparar mediante as hipóteses do que pode ou não acontecer. E a tristeza, que é uma das emoções fundamentais, que está ligada à reflexão. Quando a gente está triste, é o momento em que a gente para refletir, para pensar no que a gente devia ter feito, em como a gente devia ter agido da melhor maneira. E o grande problema não são as emoções em si, mas sim o desequilíbrio dessas emoções. Quando uma emoção está muito mais aflorada do que o normal, esse desequilíbrio faz com que essa emoção prejudique sim a nossa vida. E toda emoção começa através do pensamento. Quando a gente pensa em algo e alimenta esse pensamento, ele vai refletir no nosso corpo através das emoções. E ele fez um paralelo muito interessante entre inteligência emocional e QI, o coeficiente de inteligência. Na sua opinião, o que vale mais? Ser uma pessoa com QI bem alto ou ser uma pessoa que tem uma inteligência emocional bem desenvolvida? E o fato de ter um QI muito alto
não significa que a pessoa também tem uma inteligência emocional alta. E o reflexo disso, eu não sei se você já teve essa experiência, mas de conviver com algum professor, algum mentor, alguma pessoa mais experiente, que tem muito conhecimento, a pessoa que tem mestrado, doutorado, pós-doutorado, tem aquele conhecimento brilhante, a pessoa é referência, mas na hora de transmitir esse conteúdo, ela tem dificuldades. Ela não consegue ter uma boa didática, explicar de uma forma que as outras pessoas entendam. Muitas pessoas, quando são muito inteligentes, têm até dificuldade de socializar. Dizem que quem tem o QI alto tem poucos amigos, ou quase nenhum. Mas é isso, a falta de inteligência emocional e um QI muito alto faz com que muitas vezes a pessoa não tenha nem paciência de ensinar. Aquele tipo de gente que, quando vê que a pessoa que ela está ensinando não está conseguindo entender, está tendo dificuldade, ela já fica com raiva, já perde a paciência ou tenta resolver pela pessoa, não deixa a pessoa ter o próprio tempo dela para aprender. Mas depois de tudo isso, vamos ao conceito. O que é inteligência emocional? Foi um conceito criado por Daniel Goleman, que ele fala que é a capacidade de reconhecer, entender e gerenciar as nossas emoções e também as emoções das outras pessoas. E ele classifica em 5 áreas principais. Número 1, autoconsciência, que é você entender as suas próprias emoções. Número 2, autocontrole, que é você saber lidar com as emoções com alta pressão quando você está sendo pressionado. Número 3, motivação, que é você conseguir usar essa emoção para atingir um objetivo. Número 4, empatia, que é entender o sentimento dos outros. E número 5, habilidades sociais, que é se relacionar com os outros, resolver conflitos, habilidade de liderança, de ser um bom líder. E quando a gente fala em inteligência emocional, é todas as áreas da nossa vida. A área pessoal, profissional, o relacionamento com uma pessoa próxima, com seu familiar, com seu cônjuge, com os amigos. E alguns exemplos práticos de inteligência emocional que a gente pode pensar no nosso dia a dia. Como você reagiria ou como você reage no trabalho quando você tem que entregar aquele relatório, aquela apresentação ou aquela demanda de última hora que as pessoas estão te pressionando, estão cobrando prazo. Como você reage diante dessa situação? Ou nos estudos, quando a gente tem que apresentar um seminário ou fazer a apresentação da nossa monografia, do TCC. Nos relacionamentos, como você reage quando alguém te critica ou quando alguém discorda da sua opinião, do seu ponto de vista. A gente tem visto hoje em dia que, principalmente na internet, as pessoas estão precisando muito de inteligência emocional, porque o simples fato de discordar da opinião de alguém já é motivo para briga, já é motivo para perder a cabeça, para xingar a pessoa, para falar que ela é de tal lado político, e até mesmo na nossa vida espiritual. Quando a gente está passando por um problema, por uma dificuldade, seja um problema de saúde, um problema financeiro, como a gente reage diante desse problema, se a gente mantém a nossa fé, se a gente tem paciência para esperar passar por essa má fase, porque a gente sabe que, como diz Salomão, tudo é passageiro. Então, tanto a fase boa como a fase ruim, elas vão passar. E falando ainda em Salomão, ele aqui em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 9, ele fala assim, não permita que a ira domine depressa o seu espírito, pois a ira se aloja no íntimo dos tolos. E a gente percebe que os conceitos que a Bíblia traz para nos ensinar a ser uma pessoa melhor, a nos relacionar com os outros de forma mais tranquila, está intimamente ligado à inteligência emocional. E tem uma frase muito interessante que fala assim: entre o estímulo e a resposta há um espaço, e o segredo está justamente nesse espaço. E é nessa fração de segundos que está o segredo, que a gente tem a chance de escolher a nossa reação, escolher bem as palavras, ter calma naquele momento, naquela fração de segundo em que as emoções estão à flor da pele. E eu trago para vocês também mais 2 versículos. Provérbios 29:11 fala assim, o tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Tiago 1:19-20 fala assim: meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. A Bíblia é muito clara quando ela fala pra gente que quando a gente fica irado, quando a gente fica nervoso e se deixa levar por essa emoção, que a gente faz coisas que não gostaria, que não deveria, a gente é grosseiro no modo de agir, a gente fere as pessoas. Sabe aquele ditado, olho por olho,
dente por dente. Bateu, levou. Eu não levo desaforo para casa. Se você fala essas frases, se você acredita nisso, infelizmente, eu tenho que te dizer que você não tem uma boa inteligência emocional. E desenvolver essa inteligência emocional realmente não é fácil. Sabe quando você tá tranquilo, tá sereno e você vai falar com uma pessoa e ela te dá aquela patada, ela vem na grosseria, falando alto e essa energia dela muitas vezes bate na gente e a gente quer revidar, a gente quer se defender na mesma moeda. Então, se você busca ser uma pessoa melhor, ser uma pessoa mais agradável, tenha consciência desse momento entre o estímulo e a resposta. É justamente nesse momento onde entra a inteligência emocional. É a gente conseguir ter um momento de clareza diante de uma situação estressante, diante de uma situação crítica, mas é nesse momento que vai fazer a diferença. Então não dê vazão à sua ira, não deixe se levar pelas emoções, tente trazer à sua mente esse momento onde você não simplesmente reage de bate-pronto, mas em que você tem aquele momento de sabedoria, que você respira fundo, acalma primeiro a mente, pense direitinho o que você vai falar e faz a diferença. Não sei se você já presenciou uma cena assim, mas sabe quando uma pessoa quer discutir com a outra e ela vem agressiva, falando alto e vem pra cima gesticulando e a outra pessoa tá ali calma, falando num tom normal, encontrando bem as palavras e muitas vezes só de agir dessa forma, de ser mais tranquilo, de dominar a sua emoção, de nem falar nada, só de simplesmente manter o silêncio, a gente consegue acalmar os ânimos e terminar uma discussão. E uma pessoa que tem inteligência emocional é aquele tipo de gente que é gostoso de estar perto, sabe? É aquele tipo de pessoa que vai te ouvir com atenção, vai te dar os conselhos, se precisar chamar a sua atenção, ela vai saber falar da melhor maneira, vai saber te exortar com palavras de sabedoria, vai te mostrar que não vale a pena você tentar impor a sua opinião em cima da opinião do outro, que consegue trazer palavras de conforto quando você está triste, que vai se alegrar e se animar quando você estiver animado. E eu acredito que assim como eu, esse é o tipo de pessoa que você também quer se tornar. E aqui eu quero trazer para você 5 dicas práticas de como a gente pode desenvolver a nossa inteligência emocional. Número 1, praticar o autoconhecimento. É conhecer e entender as suas emoções. É você conseguir identificar em quais contextos, em quais momentos você se sente daquela maneira. Quais são os gatilhos que te deixam com muita raiva e que você muitas vezes acaba explodindo? Quais são os ambientes ou as situações que despertam essas emoções em mim? Número 2, desenvolver o autocontrole ou domínio próprio, que é quando você já conseguiu entender e identificar a emoção que você está sentindo e você tem que reagir diante dela, que é a hora de respirar fundo, contar até 10, parece coisa de criança, mas realmente funciona. Respira fundo, conta até 10 antes de reagir, antes de soltar as palavras diante daquela situação. Número 3, aprender a ouvir e ter empatia. Além da gente ter sabedoria no jeito de falar com as pessoas, da forma com que nós vamos reagir, nós também temos que ser um bom ouvinte. Ouvir uma pessoa de forma ativa também é um indício de inteligência emocional. Você prestar atenção, se interessar pela história da pessoa, pelo que ela está passando, e muitas vezes só pelo fato de você estar disposto e ouvir a pessoa, aquela pessoa já vai se sentir melhor e ter empatia com a pessoa. Primeiro ouvir a história dela para depois dar um conselho, uma opinião. Número 4, sempre reflita antes de falar. E outra coisa que faz muita diferença não é só o que falar, mas também como falar. O seu tom de voz, o jeito que você se expressa faz toda a diferença na mensagem final. E trazendo para o nosso dia a dia, sabe quando a gente esquece a toalha molhada em cima da cama, a gente pendura aquela camiseta na cadeira da sala, ou quando a gente esquece a garrafa de água fora da geladeira, aquelas pequenas coisinhas que acontecem no dia a dia que vai tirando a gente do sério, ou até mesmo a forma com que a gente se dirige para a pessoa que mora com a gente, parece que não, mas o tom de voz faz toda a diferença. Se você fala daquela forma agressiva, nossa, já falei 1000 vezes, não aprende, todo dia é isso, sabe? Isso vai causando um desgaste no relacionamento, a pessoa pode ficar acumulando mágoas e isso não é saudável para o relacionamento. Então você pode ser direto com aquela pessoa, mas não precisa ser de forma agressiva.
tendo moderação no jeito de falar, vai fazer toda a diferença. Você pode chegar para ela e falar, olha, quando você deixa a toalha molhada em cima da cama, ou quando esquece a garrafa de água fora da geladeira, ou quando você fala dessa maneira grosseira comigo, quando você não me dá atenção, não me escuta, quando você fica mexendo no celular enquanto estou conversando com você, isso me incomoda, isso me machuca, e eu gostaria que você me ajudasse nisso. Será que você poderia me ajudar nessa parte? E eu tenho certeza que se a partir de hoje você prestar mais atenção na forma com que você fala, além de refletir nas palavras que você vai usar, com certeza vai melhorar muito o relacionamento interpessoal. Número 5, tenha um tempo com Deus. E o fato de se conectar com Deus, de fazer o seu momento de oração, de leitura da palavra, vai fortalecer o seu espírito e você vai produzir os bons frutos. Deus vai te capacitar para que você tenha domínio próprio, tenha mansidão, longanimidade, tenha sabedoria no falar, que seja uma pessoa mais agradável. Você vai se tornar aquela pessoa que é gostoso de estar perto, de passar um tempo, de conversar, aquela pessoa que vai ouvir os outros, vai ter empatia e, acima de tudo, não vai reagir diante dos impulsos das emoções. Se você está querendo começar a ler a Bíblia por agora, eu te recomendo começar pelo livro de Provérbios, onde Salomão ele dá muitos conselhos práticos que são atuais até nos dias de hoje para melhorar a nossa convivência com o próximo, o nosso relacionamento com Deus, a ter mais inteligência emocional. Provérbios 16:32, que diz assim, melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. E só de você ter assistido esse vídeo até aqui, já mostra que você é uma pessoa diferente, você é aquela pessoa que busca ser melhor, busca a sua melhor versão, se preocupa com a sua inteligência emocional. E se você gosta desse tipo de conteúdo, de desenvolvimento pessoal, de novos hábitos, de crescimento, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, comenta aqui embaixo a sua opinião, que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.